Olha, a mudança de agente penitenciário para policial penal, isso foi muito, mas muito mais do que só trocar o nome na farda, sabe? Foi, na verdade, o reconhecimento oficial de uma profissão que tem uma complexidade, nossa, impressionante. E aí que entra a grande questão, né? A pergunta que a gente precisa fazer. Qual é o verdadeiro papel desse profissional? Ele é um gestor, um cara que administra conflitos num ambiente super tenso? Ou ele é mais um guerreiro, um operador tático que está sempre pronto para a crise? E a resposta, que é o ponto central de toda essa conversa, é que ele precisa ser os dois. É isso mesmo. O trabalho exige que ele fique alternando o tempo todo entre esses papéis, que, vamos combinar, parecem ser o oposto um do outro. E muitas vezes essa troca acontece no mesmo dia de trabalho. Então, para a gente entender bem essa dualidade, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre um trabalho, dois mundos. Depois, a gente mergulha na figura do gestor de conflitos que atua do lado de dentro. Na sequência, a gente vê o operador tático do lado de fora. Aí, a gente analisa como a lei entra nessa história. E, por fim, a gente junta tudo para entender esse profissional que é o policial híbrido moderno. Bom, o policial penal trabalha na prática em dois ecossistemas completamente diferentes. Pensa assim, a mesma profissão, com a mesma lei por trás, mas o trabalho dentro da muralha e o trabalho fora são realidades que não poderiam ser mais opostas. E olha só que interessante a diferença fundamental aqui. O tipo de contato. Dentro da prisão, no confinamento, o contato é contínuo, de longo prazo, o policial convive com os mesmos detentos por anos a fio. Agora, nas operações externas, tipo uma escolta, o contato é rápido, temporário e totalmente focado no alto risco daquele momento específico. Então vamos aprofundar um pouco na primeira persona, o policial que trabalha lá dentro. Aqui, ele é muito mais que um guarda. Ele se transforma num verdadeiro gestor, um gestor de pessoas e de conflitos. E tudo isso num dos ambientes mais hostis que a gente pode imaginar. A realidade lá dentro é continuidade. Pensa só, o policial lida com as mesmas pessoas por 10, 15, 20 anos. Ele acaba sendo a cara do Estado ali dentro, sabe? É com ele que o detento vai falar para pedir atendimento médico, para saber da família, para resolver questões legais. E o grande desafio é esse: como manter a autoridade sem deixar que essa convivência de anos vire uma familiaridade perigosa, ou, no pior dos casos, corrupção. E essa citação aqui é perfeita para ilustrar isso. Saber levar o detento não significa ser permissivo. Significa entender que a comunicação eficaz previne o motim. Ou seja, o diálogo não é fraqueza, não é ser bonzinho. Pelo contrário, é a principal ferramenta de segurança. É estratégia pura para evitar que um problema pequeno vire uma rebelião. É inteligência operacional na veia. Ok, agora vamos para o outro lado. E aqui a coisa muda completamente. No exato momento em que esse policial passa pelo portão para uma operação externa, seja para uma escolta ou para ficar na muralha, ele precisa virar uma chave na cabeça. Instantaneamente. Ele deixa de ser o gestor e vira uma sentinela. No mundo externo, a lógica é totalmente invertida. Não existe negociação. O único objetivo é um só: neutralizar qualquer risco de fuga, de resgate, de ataque. A comunicação vira uma via de mão única. São comandos, ordens claras e diretas. O foco do policial não é mais o bem-estar do detento, mas sim cada carro que passa, cada movimento estranho ao redor. O diálogo, que lá dentro era uma ferramenta, aqui fora se torna um perigo, uma distração que pode custar caro. E tem até um jargão interno que define bem essa mentalidade, que é perrecagem. Sabe o que é isso? São aquelas reclamações, aquelas conversas sem pé nem cabeça que o detento tenta puxar para testar os limites. Lá dentro, o policial aprende a lidar com isso. Mas numa escolta, por exemplo, a tolerância para perrecagem é zero, absolutamente zero, porque qualquer vacilo, qualquer distração pode ser fatal. E esse quadro aqui resume tudo de forma bem clara. Olha só, o policial interno, o gestor, usa o diálogo estratégico, com foco em manter a ordem a longo prazo e gerenciar as necessidades dos detentos. Já o policial externo, a sentinela, usa comandos imperativos. O objetivo é neutralizar ameaças imediatas e o foco é total no controle e na segurança. São duas personas completamente diferentes, no mesmo profissional. Mas aí fica a pergunta: o que une esses dois mundos tão diferentes? A resposta é a lei. Só que, e aqui está o ponto, a maneira como a lei se aplica em cada cenário cria pressões e riscos que são o oposto um do outro. Depende se o policial está dentro ou fora da muralha. E é aqui que mora um paradoxo legal. Do lado de dentro, o maior risco jurídico para o policial é cometer o crime de abuso de autoridade,
Se ele for rigoroso demais, pode responder por isso. Já do lado de fora, o risco é o contrário, é a hesitação. Imagina uma tentativa de resgate. Se o policial hesitar em usar a força necessária, ele pode colocar toda a equipe em risco e ainda falhar na sua missão. Então a atuação dele é sempre baseada na lei. Lá dentro, a lei de abuso de autoridade está sempre no radar. Do lado de fora, uma das principais referências é a súmula vinculante número 11 do STF, aquela que fala sobre o uso de algemas. No fim das contas, tanto dentro quanto fora, o conhecimento da lei é o que permite ao policial saber diferenciar o que é um direito do preso e o que é uma tentativa de manipulação ou uma falta disciplinar. E o que surge de tudo isso, então? Surge um profissional único. Um verdadeiro híbrido que precisa ser capaz de juntar duas identidades profissionais que, se a gente olhar de fora, parecem que não podem existir na mesma pessoa. Pensa bem na situação. É o mesmo profissional que de manhã precisa ter inteligência emocional e paciência para dialogar com um detento, talvez até um líder de facção, sobre as regras da unidade. E algumas horas depois, à tarde, esse mesmo cara precisa ter a habilidade tática para operar um fuzil e reagir a uma emboscada numa escolta de alto risco. A flexibilidade mental e técnica que isso exige é extraordinária. E essa frase do material que a gente analisou resume tudo com perfeição. Duas faces da mesma moeda, segurança pública penitenciária. Ou seja, o diálogo do gestor e a ordem do operador tático, eles não se contradizem. Na verdade, são os dois lados essenciais e que se completam da mesma moeda, que é a segurança pública dentro do sistema penitenciário. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A pergunta que fica é a seguinte: seria possível para qualquer um fazer essa mudança mental? De gestor para guerreiro e de guerreiro de volta para gestor, num piscar de olhos todo santo dia? É uma exigência psicológica gigantesca e é exatamente isso que define a essência desse trabalho.